Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado ao Senhor assim, ó. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade. Vamos celebrar o Rei. Celebrar o Rei. Exalta o Rei. Move o céu com sua adoração. Celebrar o Rei. Exalta o Rei. A glória ao Senhor. A alegria do Senhor. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Celebra o Rei. Exalta o Rei, move o céu com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, a glória ao Senhor. Celebra o Rei, exalta o Rei, move o céu com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, a glória ao Senhor. Aleluia! Bem, ficou bom, mas eu achei que faltou uns BPM aí, Juninho. Irmão Juninho, ele encontrou motivação, viu? Viu o tanto de virada ali, ó. Ele tá animado, que ele estava no workshop em Barretos ontem, né? Aí conheceu uns feras de bateria, então tá todo animado, né? Haja tambor hoje. Vamos cantar um pouquinho mais animado? Saiu muito lento, não foi não, Maria? Vamos lá. 1, 2, 3 e... A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Levante a sua mão e cante. Celebra o Rei, exalta o Rei, move o céu com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, a glória ao Senhor. Celebre! Celebra o Rei, exalta o Rei, move o céu com sua adoração. Celebra o Rei, exalta o Rei, a glória ao Senhor. E tira o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força. Toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem
Ouve o céu com sua adoração, celebra o Rei, exalta o Rei, adore ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Assim ficou bem melhor. Aleluia! Amados, nós vamos cantar uma linda canção. Esse hino nos faz lembrar daquele momento que a gente pensa que está sozinho, né? Não aparece um amigo, nem para tomar um cafezinho com a gente. A gente fala, agora eu estou no deserto mesmo. Agora eu estou na caverna para valer. E é um sentimento ruim. Porque Deus não fez a gente para viver sozinho, não é verdade? Deus, quando Ele criou toda a natureza e Ele criou o homem, lá está escrito em Gênesis que o Senhor pensou assim, não é bom que o homem viva só. Mas eu acredito que não é só no sentido de marido e mulher, é no sentido de amizade, é no sentido de culto, né, presencial, né, irmã Luzia? É no sentido de um churrasquinho. Ninguém foi feito para viver sozinho. A solidão não é de Deus, não é coisa boa. E às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente se sente esquecido num canto. Mas tenha uma certeza, meu amado. Ainda quando ninguém estiver com você, ainda quando ninguém se aproximar de você, saiba que o Senhor teu Deus está do teu lado. Amém? Ao Senhor assim, ó. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja, Senhor. Sim, a voz do Senhor está sempre do seu lado. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai ser. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontra em mim eu querer. Agora Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que tua voz me encoraja, quando tudo diz que não parece que o mar não vai sair. Você jamais está sozinho. Pode se frustrar. Em meu favor, encontra em mim
impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Amém. Tenha certeza que em toda e qualquer situação, o Deus do impossível está sempre ao seu lado. Amém? Nessa noite para examinar o teu coração, ver se há algum caminho mau, ver se há algo em seu interior que de repente não está agradando, um ressentimento, uma mágoa, um sentimento de inveja, uma falta de perdão. Peço ao Espírito Santo do Senhor essa noite para te purificar, para limpar o teu coração totalmente. Ele é poderoso para operar milagres no nosso interior. Sim, às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso exterior, mas o Senhor, Ele vê o que está dentro de nós. O Senhor vê o que se passa no íntimo do nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Se
Peça a Ele assim, ó. Você é vaso de Deus. E é importante que a essência que exista dentro de você seja a unção de Deus, seja o Espírito de Deus. Amém? Irmão Juninho vai ministrar a próxima canção para a gente ouvir a palavra do Senhor. Você pode nessa noite ter a liberdade de trazer ao altar do Senhor a sua oferta à casa de Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Ainda de pé, adorando ao Senhor nessa noite. Sempre bom estar diante da presença de Deus. Deus que sempre cuida de nós. Deus que sempre zela por nós. É aquele Deus que sempre nos cuida, sempre nos protege. E por mais que você não veja a mão de Deus sobre você, você pode sentir o Espírito Santo ao seu redor, te protegendo, te guardando, como se fosse verdadeiramente um escudo. E isso é apenas uma parte do que Deus é para nós. Um escudo que nos protege de todo mal. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Das ordens às estrelas e ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo Altíssimo.
Pastor Ítalo está com a palavra. Glórias a Deus, amados. Cumprimentar aqui as pessoas, algumas que deram aqui o seu boa noite, já colocaram seus pedidos de oração, né? Estamos aí com 14 pessoas na live, Robson, Rosana, a Érica, a Maria lá do Rio está com a gente também, sempre está com a gente, né, esse casal. A Janete, parente lá em Guarulhos, irmã Jacinta, Luiz Alfredo Leite, e alguns outros irmãos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Reni. Vai deixando aí seu pedido de oração, daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo pela vida de vocês, tá bom? Amados, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 10. Apocalipse, no capítulo 10. Apocalipse não tem como nós errarmos, né? O último livro das Escrituras. Apocalipse, capítulo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Meu subtítulo aqui está escrito assim: o anjo e o livrinho. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e os seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Deu um forte grito como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Peguei-o e o comi. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Oremos. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, através do Teu Espírito, que possa iluminar a nossa mente nessa noite, nos trazer entendimento, para que nós possamos, ó Deus, ser edificados, que a Tua igreja saia alimentada, Senhor, nessa noite pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fale aos nossos corações, perdoa as nossas falhas, nossos pecados,
e que nada, absolutamente nada nessa noite atrapalhe a voz do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico, mas que traz para as nossas vidas verdades eternas, né? Não adianta nós olharmos para o livro de Apocalipse e tentar interpretá-lo de uma forma literal, porque ele tem muitos símbolos, e nós precisamos estar atentos a isso para que a gente não confunda um pouco a nossa mente, a nossa cabeça, né? Em uma dessas cenas, em uma dessas visões, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão desse anjo. A minha versão, eu não sei como é que diz na versão de vocês, mas diz que era um anjo muito poderoso. E ele viu esse anjo poderoso descendo do céu. Tenta imaginar a cena na sua cabeça, um anjo muito poderoso, descendo do céu, envolto em uma nuvem, e a palavra de Deus diz que o seu rosto brilhava como o sol, aquele sol do meio-dia que a gente não consegue olhar, né? Que a gente precisa, para quando vai espirrar, olhar para ele, porque a claridade é tão grande que, né, provoca isso na gente. Esse anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, o seu rosto brilhava como o sol, as suas pernas eram como colunas de fogo. Um anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, ao seu redor como um arco-íris, o seu rosto brilhava como o céu, como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo, diz a palavra de Deus. Ele tinha na mão um livrinho. Que livrinho será esse? Ele tinha um livrinho na sua mão, e a Bíblia diz que o anjo pôs o pé direito, deixa eu ver, no mar ou na terra? No mar, e o pé esquerdo na terra. E a palavra do Senhor diz que ele deu um forte grito, como o rugido de um leão. Caleb gosta do leão, né? Aniversário de 1 ano, a gente vai fazer o tema do leãozinho. A Luzia outro dia deu uma camisetinha para ele do leão, né? E a gente fica imitando o leão. A Jacinta, olha só, o irmão Eurípides, esposo da Jacinta, desenhou um quadrinho do leão para o Caleb, sem saber também que o Caleb gostava de leão, né? E esse anjo, ele deu um rugido de leão. Não vou imitar o que é o rugido de leão, porque senão vai ficar feio, né? E no momento em que ele rugiu, que ele gritou como um leão, os 7 trovões responderam. E o apóstolo João, nessa visão, ele ia anotar o que esses trovões falaram. Veja que é simbólico, a gente imagina um trovão falando, né? Só que no momento em que ele ia anotar o que os trovões disseram, responderam ao grito do rugido do leão, foi dito a ele para que guardasse aquelas palavras em segredo e não as anotasse. Então o anjo que estava em pé, com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, com toda essa cena, ele jurou em nome daquele que fez os céus e a terra e tudo o que existe. Ele disse: não haverá mais demora. Ele disse: quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, a 7ª trombeta, o plano que Deus havia estabelecido se cumprirá. Irmãos, o que é que vai acontecer quando o 7º anjo soar a 7ª trombeta? Eu me lembro da música da Damares, Juninho. Não sei se é a Damares. Como é que ela cantava? Quando o último anjo como é que é? A trombeta tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. Péssima, né, a música? A música não, a música é linda, o cantor. Mas não haveria mais demora, esse anjo estava dizendo. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano de Deus se cumprirá. Então aquela voz que vinha do céu falou para João: olha, vá até o anjo
e pegue da mão do anjo o livrinho que está nas suas mãos. Então ele foi e pegou o livrinho nas mãos do anjo. Diz a palavra de Deus que essa voz também disse para ele: agora coma esse livro. Em outras versões diz que era um pequeno rolo. Coma esse livro. Imagina João comendo literalmente o livro, é uma simbologia. Então aquela voz disse para ele: olha, quando você comer, ele será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Então ele finalizou dizendo: então me foi dito, é necessário que você profetize, que você pregue outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu queria falar com você hoje sobre tranquilidade versus turbulência, calmaria versus o caos. É óbvio que se eu perguntar para você aqui nessa noite e dizer assim: você prefere viver na calmaria, na tranquilidade, ou você prefere viver na turbulência e no caos? Só um psicopata vai dizer que prefere viver na turbulência e no caos. É gostoso quando tudo vai bem. É gostoso quando há uma calmaria, uma tranquilidade, porque ninguém gosta de viver na turbulência e ninguém gosta de viver no caos. Para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, das poucas vezes que eu tive a oportunidade de andar de avião, eu confesso que ainda tenho muito medo, né? Acho que eu andei umas 2 ou 3 vezes de avião. Mas uma dessas vezes nós tínhamos ganhado um curso no Rio de Janeiro, pago pela Primeira Igreja Batista em Bebedouro, um curso de plantação de igrejas. Acho que foi em 2017 ou 2016, se eu não me engano. Nós não tínhamos vindo para cá ainda. E eu me lembro que exatamente no dia da nossa volta, pegamos o avião do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto. Era o dia da final da Copa do Brasil. Tião, não sei se você vai lembrar, você é cruzeirense. A final era Flamengo e Cruzeiro. Lembra desse jogo? E no avião estava uma calmaria. E lá na poltrona do avião, do lado de trás tem uma telinha, como esses DVDs que parece que tem em carro. E nós estávamos, nós não, eu, né? A Caísa não gosta de futebol. Eu estava assistindo dentro do avião Cruzeiro e Flamengo. Deitado na poltrona, tranquilão, calmaria, distraído, entretido com aquilo, mas de repente o avião começa a tremer. E eu, que poucas vezes andei de avião, não tinha passado por essa experiência. O avião estava passando por uma turbulência. Alguém já passou por isso? E tremia, e tremia, e tremia, e tremia, e tremia. Tião, aquela calmaria foi embora. E eu não quis demonstrar muito medo para a Caísa, né, que estava ao meu lado. Eu segurei na mão dela e minha mão estava gelada. Gelada. E eu deixei, amados, de estar distraído, entretido. E eu confesso que naqueles poucos minutos eu comecei a pensar nas coisas mais importantes da minha vida. Passou um filme. Família, a minha fé, meu casamento, a gente nem tinha filho ainda, os sonhos, os planos, os projetos. E eu saí de um momento tão calmo e tão tranquilo, de uma distração tão gostosa, que eu gosto, eu amo ver futebol, para viver ali minutos de turbulência que me fez refletir em poucos minutos sobre a minha vida. Um outro exemplo para ilustrar isso foi os dias que eu contraí o Covid-19. Em 10 dias passaram-se tantas coisas na minha mente, na minha cabeça. Coisas que eu não pensava. Coisas que eu não cuidava, por exemplo, da minha saúde. Irmãos, pensa no homem que gostava de tomar as coisas geladas. Eu herdei a mania do meu pai. Alguém gosta de mastigar gelo? Gosta, Luci?
mastigar gelo. Eu comprei saquinho de geladinho em casa, fazia uma porção de geladinho só para ficar tomando gelado. Minha sogra vinha em casa, só toma água morna. Botava o suco no copo dela. Se dia fomos tomar sorvete, eu falei assim, não, vou esperar esquentar. Mas como é que vai esquentar o sorvete, minha sogra? Mas eu percebi, né, Luzio, o Covid ele ataca muito a questão da garganta, então é prudente a gente evitar as coisas geladas, né? Porcarias que eu comia muito. Irmãos, eu confesso que eu tenho cuidado mais da minha saúde, né? Ninguém gosta de viver na turbulência, todo mundo prefere a calmaria. Ninguém gosta de viver no caos. Mas, amados, vocês hão de concordar comigo que quando a gente vive muito na tranquilidade, muito na calmaria, às vezes nós vivemos a vida de forma distraída. Quando tudo está tranquilo, quando tudo está muito calmo, parece que a gente perde um pouco o sentido das coisas que são extremamente importantes e fundamentais nas nossas vidas. Mas quando a coisa entra na fase da turbulência, parece que estica um pouquinho a corda. Quando a gente parece que está no meio do caos, a gente começa a pensar com mais seriedade nas coisas que são importantes, como em Deus, como na família, como nos filhos, como na igreja. Aquele foco que enquanto a gente estava tranquilo e estava distraído, parece que quando a gente passa pela fase de turbulência, a gente realinha novamente o foco. E eu não sei, amados, mas Deus tem ministrado isso no meu coração esses dias. Me parece que Deus nesses dias está tentando trazer a igreja novamente para realinhar os céus e a terra. Eu não sei vocês, mas parece que a gente estava vivendo uma tranquilidade, uma calmaria muito grande. Isso é gostoso muitas vezes para a nossa carne, mas isso também é perigoso, porque na calmaria, na tranquilidade a gente se distrai, a gente perde o foco, a gente acaba dando valor para coisas que são insignificantes em nossas vidas. Mas quando a gente passa por turbulência, e é o que nós estamos vivendo, parece que Deus está atraindo novamente a sua igreja, passando, é verdade, pelo caos, mas a igreja parece que saiu daquela calmaria, está passando pela turbulência, mas há benefícios nisso. Deus está trazendo novamente a sua igreja para o centro da vontade dEle. Deus está atraindo novamente a sua igreja, para que a igreja volte a se preocupar com coisas que são extremamente fundamentais e importantes, para que a igreja deixe de se distrair com coisas banais e volte a viver aquilo que realmente é fundamental. Porque a turbulência faz isso. A turbulência faz isso. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para os amados é que apesar do caos e da turbulência, Deus está trabalhando, ou seja, Deus sempre esteve trabalhando no meio da turbulência e do caos. Talvez existam pessoas aqui nessa noite ou na live nos assistindo que estejam passando por um momento de turbulência, de provação. Eu preguei aqui alguns domingos atrás em 1 Pedro que a provação ela é um refinamento da nossa fé, é um aprendizado, é para que a gente se torne pessoas melhores, cristãos melhores. É como se o ouro estivesse passando pelo fogo para ser refinado. Nossa fé é mais valiosa do que o ouro. Mas Deus está trabalhando no meio do caos, Deus está trabalhando no meio da turbulência. Vocês se lembram o que diz Gênesis 1:1? E no princípio criou Deus céus e a terra. E como eram os céus e a terra? E diz a palavra de Deus que a terra... que mais? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Caos. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
Deus pairava sobre a face das águas. E então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus foi dizendo: e haja isso, e haja aquilo. E Deus foi colocando em ordem aquilo que não tinha forma. E Deus foi trazendo luz para onde havia escuridão. Desde o princípio da criação, Deus sempre esteve trabalhando no meio da turbulência, no meio do caos. Amados, o texto que eu li para os irmãos, a imagem desse anjo, que descia do céu, um anjo forte, um anjo poderoso, em volta da sua cabeça como um arco-íris, o seu rosto brilhava como o sol, os seus pés como coluna de fogo, um pé direito no mar, um pé esquerdo na terra, rugindo como leão, gritando como leão. Este anjo estava prestes a anunciar o ressoar da última trombeta, a 7ª trombeta, que é a promessa da volta de Jesus. Mas, amados, como é que vai estar a terra momentos antes da volta de Jesus? Um caos. O que nós estamos vivendo hoje é o princípio de dores. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos vendo a maldade aumentando, nós vamos vendo as catástrofes aumentando, as tragédias aumentando. Isso não é para te colocar medo, não, mas é para nos preparar. Mas eu quero dizer que Deus sempre estará trabalhando no meio do caos. Então esse anjo estava prestes a anunciar a última trombeta, a 7ª. Pastor, como eram as outras 6? É óbvio que eu não vou ler para vocês, senão a gente vai gastar 3 horas aqui estudando. Mas se você for ler o capítulo 8, 9 de Apocalipse, ver as 6 trombetas, elas acabam com a terra. Quando você vê a primeira trombeta, ela afeta 1/3 da vegetação. Quando você lê a segunda trombeta, ela afeta 1/3 das navegações, ela atinge o mar. Quando você vê a terceira trombeta, ela atinge 1/3 dos rios, a contaminação dos rios, a poluição dos rios. Quando você lê a quarta trombeta, ela fere os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Quando você vê a quinta trombeta, você vê uma praga de gafanhotos saindo do poço do abismo e ferindo não mais vegetação, mas ferindo os homens, todos aqueles que não têm o selo de Deus na sua testa. Quando você lê a sexta trombeta, você vê um exército de 200 milhões de cavaleiros, matando, exterminando 1/3 da população da terra. Caos sobre caos. As 6 primeiras trombetas afetam a nossa moradia, o mundo, o cosmos, vegetação, mar, rio, luminares. A quinta e a sexta trombeta afeta diretamente o homem. Morte, tormento. E no capítulo de número 9, acompanha comigo aí na sua Bíblia, 9 no verso 20, diz assim, amados: aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos, continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Resumindo, afetou a moradia do homem, afetou o próprio homem, afetou o interior do homem, porque o homem, mesmo no meio desse caos, o homem olhando para aquilo que Deus criou, vendo sendo abalado, o homem vendo mortes pelo mundo todo, e mortes em massa, abalando toda a população, mesmo assim, no verso 20 diz que mesmo assim não houve arrependimento. Então na terra, antes da volta de Jesus, estará um caos na vegetação, um caos nos mares, um caos nos rios, um caos nos luminares, um caos nos homens, um caos interiormente nos homens, dureza de coração, aspereza, falta de arrependimento, caos.
Mas Deus ainda assim está trabalhando no meio do caos, porque aparece esse anjo. Esse anjo poderoso que desce no céu, e com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, como se estivesse dizendo: toda autoridade me foi dada. Esse anjo tinha um livrinho na mão. E esse anjo tinha um arco-íris sobre a sua cabeça. Quando eu lembro do arco-íris, eu penso do quê? Eu penso naquele pote de mel. Falava que tinha um pote de mel no final do arco-íris. Não! Quando eu penso no arco-íris, eu penso a aliança de Deus com os homens. Quando Deus destruiu lá no início, por aquela inundação, Deus disse: olha, o arco-íris é um sinal da minha aliança com vocês. Eu não mais destruirei a terra dessa forma. Então esse anjo que estava simbolizando ali a aliança de Deus com os homens, e olha só, amados, o seu rosto parecia como o sol. Quando nós pensamos no sol, nós pensamos em luz, nós pensamos em claridade, o sol da justiça, nós pensamos em Jesus, Jesus é a nossa justiça. Mas quando nós pensamos nas pernas que eram como colunas de fogo, eu penso também em juízo de Deus. Então, em meio ao caos das 6 trombetas, a sétima, antes da sétima, nos aponta um livro na mão, a palavra de Deus. Deus dizendo, através do arco-íris: eu ainda tenho uma aliança com vocês. Através daquele sol que brilhava no rosto daquele anjo, Deus dizendo: apesar do caos, ainda há esperança, ainda há luz, o sol da justiça pode resplandecer sobre vocês. Mas Deus também dizendo: os pés como colunas de fogo, para aqueles que não se arrependerem, juízo, fogo eterno também da parte de Deus. Deus está trabalhando no meio do caos. Mesmo olhando para tudo que está acontecendo e o coração ainda empedrecido, endurecido, falta de arrependimento, Deus está dizendo através da figura desse anjo: há possibilidades de arrependimento. Há possibilidade do sol da justiça resplandecer sobre muitos. Porque Deus sempre trabalha no meio do caos. O texto de Apocalipse 10 mostra esse anjo gritando, ou melhor, rugindo como leão. Quando a gente vai no zoológico, de vez em quando a gente vê aquele leão rugindo. É assustadora a cena. E Jesus é comparado ao leão da tribo de Judá. Amados, nesses dias de caos e de turbulência, Deus está gritando. Ou melhor, Deus está rugindo como um leão. Eu imagino que as turbulências que nós temos passado e enfrentado nada mais é do que Deus dizendo à sua igreja, como na parábola das 10 virgens em Mateus 25: ei, o noivo vem aí. A parábola diz que haviam 5 prudentes e 5 nécias insensatas, 5 que levaram óleo de reserva e 5 que não levaram. As 10 dormiram, mas à meia-noite foi dado o grito: o noivo vem aí. Somente as prudentes entraram no reino do noivo, somente as prudentes puderam encontrar-se com o noivo, porque as imprudentes elas foram comprar óleo, e não deu mais tempo, porque enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as prudentes entraram no reino do noivo, e a porta foi fechada. Esse grito do rugido do leão é Deus dizendo para a sua igreja: acorda, igreja. É Deus dizendo para a igreja: o noivo vem aí. Não vai dar mais tempo de buscar óleo, tem que estar na nossa reserva, precisamos buscar o Senhor hoje.
Deus está gritando, Deus está chamando. Mas pastor, o caos está instaurado, é verdade, o caos está instaurado, mas Deus está trabalhando no meio do caos, Deus está rugindo, Deus está gritando, Deus está dizendo, Deus está chamando, Deus está despertando, Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está convocando, Deus está comissionando, Deus continua trabalhando no meio do caos. É o anjo rugindo como leão. É como se eu e você estivéssemos numa sala, num quarto, dormindo, e chegasse alguém na sua casa gritando, dizendo: acorda! Você rapidamente se levantaria, assustada, com os cabelos em pé, com aquele bafo na boca, né? Todo espantado. Mas acorda! Deus está dizendo isso à sua igreja com tudo que está acontecendo. O leão está rugindo, dizendo: acorda! O caos, a turbulência, é o próprio grito de Deus à sua igreja. É o próprio rugido do anjo à sua igreja. E o anjo disse: não haverá mais demora. O noivo vem aí. Não é como num casamento em que muitas noivas, para fazer aquele charme, andam um pouquinho mais com o carro, com o chofer lá para atrasar e criar aquela expectativa. Não, o noivo não vai se atrasar. O noivo virá sem demora. Não haverá demora. Depois que o anjo tocar a última trombeta, o Senhor cumprirá o seu plano. Somente aqueles que forem acordados como as virgens prudentes, pelo grito que está sendo dado nesses dias, ouvirão a voz do noivo, ouvirão a voz da trombeta. No caos, a igreja do Senhor, ela é reposicionada para a sua missão, para o cumprimento da grande comissão. Porque aquela voz do céu disse para João, o apóstolo de Jesus: João, vá até o anjo e tome o livro da mão do anjo. João foi e tomou o livro da mão do anjo. E a voz disse para João: agora coma. Na tua boca ele será doce como mel, mas no teu estômago ele será amargo. No caos, Deus está trazendo novamente a sua igreja para cumprir a sua grande comissão. Quando eu olho para Mateus 24, nas palavras de Jesus, no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, ele começa a falar das tragédias que aconteceriam no mundo: guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, maremotos, tantas outras coisas. Jesus começa a falar dos sinais que aconteceriam dentro da igreja. Um trairá o outro, falsos mestres, falsos apóstolos, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E em meio a esse caos, Jesus disse na sua última palavra, ele disse assim: olha, e quando o evangelho do reino for pregado a todo o mundo, então virá o fim. Amados, no meio desse caos que a igreja vai passar nos últimos dias, em que o mundo estará passando, em que a igreja estará passando por uma, infelizmente, grande apostasia, o amor de quase todos se esfriará. Haverá uma parcela de cristãos
que serão responsáveis para cumprir a grande comissão do Senhor, o último despertamento da igreja. Quando o Evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Quem vai pregar o Evangelho? A igreja do Senhor. Quase todos dormindo, quase todos sonolentos, quase todos enredados pela frieza do pecado, quase todos distraídos, mas uma parcela da igreja sendo despertada para cumprir a grande comissão, uma parcela da igreja para tomar o livro da mão do anjo e saboreá-la e comê-la e fazer dessa palavra nos nossos lábios doce como mel, mas no nosso estômago amargo. Essa ilustração do apóstolo João comendo o livro, comendo a palavra, ela nos mostra as duas fases do Evangelho, as duas faces, a doçura da palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, quando a gente tem prazer na palavra do Senhor, quando a gente se deleita na palavra do Senhor, mas o amargo no estômago por causa das consequências de viver a palavra de Deus na terra. O Evangelho é doce, amados, é doce quando a gente prega e pessoas se convertem, é doce quando a gente vive ele na prática e vidas são atraídas a Jesus, é doce quando a gente batiza pessoas no nome de Jesus, discipula, encaminha elas, é doce quando nós vemos a igreja adorando ao Senhor, mas ele é amargo. Ele é amargo quando as pessoas, infelizmente, estão com os ouvidos cerrados para o Evangelho. Ele é amargo, infelizmente, quando alguém que foi lavado e remido no sangue de Jesus volta para a lama. Ele é amargo quando a gente vê alguém que jurou amores por Jesus abandonar Cristo. O Evangelho é amargo quando muitas vezes nós fazemos o bem e recebemos em troca ingratidão. O Evangelho muitas vezes é amargo. Mas a igreja dos últimos dias, que está ouvindo o rugido do leão, o grito do leão, será uma igreja, amados, que tem prazer em Deus. Quantos, pastor? Não sei, talvez uma pouca parcela, talvez uma parcela que não dormiu, talvez uma parcela que não se esfriou, uma parcela que não se apostatou, uma parcela que não viveu uma fé nominal, mas uma parcela que viveu o Evangelho tendo a palavra de Deus doce em suas bocas. Uma pequena parcela que saboreou a palavra de Deus, mas que também sentiu o amargo do Evangelho. O Senhor, nesses dias de caos, está chamando novamente a igreja para cumprir a grande comissão, para tomar o livro da mão do anjo, comer a palavra de Deus e pregar o Evangelho. O anjo disse: é necessário que você profetize, que você pregue a respeito de muitos reis, nações, línguas e povos. Tem que pregar. Qual é o momento, pastor? Pregar. Que momento nós estamos? Pregue o Evangelho. Deus está fazendo isso nesses dias, amados. Eu quero finalizar com um texto de Ezequiel no capítulo 3. Se você puder abrir. Ezequiel no capítulo 3. Essas mesmas palavras que foram usadas para João, pegue o livrinho e coma, porque será doce na tua boca e amargo no teu estômago, foram ditas também ao profeta Ezequiel. Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar para uma nação, a nação de Israel, em dias de caos, de turbulência. Deus disse assim para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu não estou te levantando para uma nação cuja língua você não conheça, porque se fosse assim, talvez eles dariam ouvidos para você, mas eu estou te levantando, Ezequiel, para profetizar para o seu povo. E pasmem, não se assuste com os olhares deles, os olhares raivosos, porque são um povo rebelde, Ezequiel. Eles não vão querer te ouvir, Ezequiel, mas coma o livro, faça ele doce na tua boca, deixe que ele entre no teu coração. Ezequiel no capítulo 3,
Diz assim, a partir do verso 7, não vou ler todo não porque é muito grande. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm o coração duro e são teimosos. Mas olha o que Deus disse a Ezequiel: mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles, endureci sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Presta atenção aqui, amados. Sabe o que Deus vai fazer nesses últimos dias? O caos está instaurado. O caos ele está servindo para duas coisas. Primeiro, para peneirar. Joio e trigo, Deus está peneirando nesses dias. A segunda coisa, Deus está nos preparando nesses dias. A geração que Deus está levantando nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, como diz aí o pessoal, né? Não vai ser mais uma geração Nutella, minha sogra. Vai ser uma geração raiz. A geração que Deus está levantando nesses dias vai ser uma geração para confrontar o pecado, como Ezequiel. A geração que Deus está levantando nesses dias é uma geração obstinada, inflexível, testa de pedra, testa de ferro. Deus está levantando nesses dias, pode ser pouco, não tem problema, mas Deus está levantando nesses dias uma geração, uma igreja inflexível, obstinada, que não arreda o pé de Jesus, que não larga de Jesus, uma geração que não é mais mimimi, uma geração que vai andar firme com Jesus. Para quê, pastor? Para confrontar o pecado, para pregar para gente, para pessoas que não vão querer Jesus, para pregar para pessoas que têm o coração obstinado pelo pecado, para pregar para pessoas, como diz o texto aqui, olha, Deus estava dizendo para Ezequiel, não tema os olhares deles, você vai pregar. A geração que Deus vai levantar nesses últimos dias é uma geração que vai pregar, e as pessoas vão olhar assim com raiva, cala a boca, crente. Mas Deus está dizendo assim, eu vou dar para você testa de ferro, cara. Eu vou dar para você testa de pedra. Você vai ser tão inflexível e obstinado quanto eles. Enquanto eles não quiserem, você vai pregar. E aí o verso de número 10 é lindo. Porque ele disse assim, então ele acrescentou, filho do homem, presta atenção, geração testa de pedra que Deus vai levantar. Ele diz assim, filho do homem, primeiro igreja, deixe que as minhas palavras entre até o fundo do seu coração. A geração que Deus vai levantar não são pessoas ativistas que vão sair para as ruas pregando, nos bares. Vai também, mas primeiro é necessário que nós deixemos a palavra de Deus entrar no fundo do nosso coração primeiro, antes de sentir o amargo no estômago. Primeiro é necessário sentir o doce na boca. Primeiro, deixe que as palavras penetrem no fundo do seu coração, ouça-as com atenção, depois vá a seu povo no exílio e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, faça isso, quer eles ouçam ou não. Está havendo uma transição nesses dias espiritual, talvez a gente não está percebendo. Talvez a gente não esteja percebendo, mas está havendo uma transição nesses dias. Primeiro, peneira de Deus. Segundo, preparação da igreja. Caos instaurado, mas uma pequena parcela que está ouvindo o rugido do leão, está tomando o livro da mão do anjo, está saboreando, está permitindo que essas palavras entrem no seu coração, para que depois vá e pregue, anuncie para pessoas que
muitas vezes não vão querer ouvir, mas Deus está dizendo assim: olha, eu vou fazer de vocês um povo inflexível, eu vou fazer de vocês um povo obstinado por Deus, eu vou fazer de vocês um povo que vai pregar, que vai ter o coração firmado no Senhor, um povo que vai ter testa de pedra. Vocês vão pregar com alegria, mas os olhares, os olhares, não temam os olhares. Você vai pregar, quer eles queiram, quer não. Eu gostaria de orar nessa noite, amados, por vidas, por pessoas que queiram se colocar nesse laboratório de Deus. Eu quero orar por pessoas nessa noite que queiram dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero orar por pessoas nessa noite que queiram comer o livrinho. Eu quero orar por pessoas que nessa noite estão ouvindo o rugido do leão e desejam saborear o livrinho. Mas eu também quero orar por pessoas nessa noite que não apenas queiram saborear o livrinho, se abastecer do livrinho, que é a palavra de Deus. Livrinho, porque a Bíblia está dizendo aqui livrinho, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu também quero orar por pessoas que estejam dispostas a experimentar o amargo nos seus estômagos, a sofrer as últimas consequências em prol do Evangelho. Se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Não precisa vir aqui à frente, não. Que você ficasse em pé no seu lugar. Amados, talvez nos próximos dias nós seremos desafiados a viver isso que nós estamos pregando. Eu gostaria que você não se acovardasse. Se você é uma dessas pessoas que se levantou, que você não se acovardasse com os olhares, que você não se acovardasse com a indiferença, com o descaso, que você não se acovardasse com a frieza, que você não se acovardasse com a falta de interesse, mas que você saboreasse o livrinho, que você desfrutasse do livrinho, que você pudesse também ter testa de pedra como Ezequiel. Eu quero orar por você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor o teu pequeno rebanho, Senhor. Como o Senhor disse aos teus discípulos: não tenhais medo, pequeno rebanho. Eu creio que o Senhor está num processo doloroso, mas necessário também com a vida da tua igreja nesses dias. O Senhor está nos preparando, Deus, para os últimos dias. E a minha oração nessa noite é, Deus, para que o Senhor venha fortalecer o teu exército. A minha oração nessa noite, Deus, é para que o Senhor venha, em nome de Jesus, ó Deus, permitir que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração e realizar a tua obra. O meu desejo nessa noite é que nós, como igreja, possamos saborear o livro, que ele seja mais doce como mel em nossos lábios. Mas o meu pedido nessa noite, ó Deus, é para que a tua igreja não se acovarde quando ele se tornar amargo no nosso estômago, que nós não venhamos a retroceder, que nós não venhamos, ó Deus, a deixar a nossa cruz quando ele se tornar amargo no nosso estômago. Deus, prepare a tua igreja, como o Senhor deu unção, ousadia a Ezequiel naqueles dias de caos, que essa mesma unção e ousadia e coragem seja dado a nós nesses dias, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um que está em pé aqui nessa noite, cada um que está ouvindo essa palavra na live, Deus, que o Senhor também visite os corações. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Podemos assentar em nome de Jesus. Obrigado, Renan. Amados, nós vamos ter um tempinho de oração agora. Eu gostaria de ler alguns pedidos de oração, primeiro dos irmãos aqui que estão presentes, e depois eu vou ler os que estão
no culto online com a gente, né? Estamos aqui com 20 pessoas online conosco. A irmã Palmira pede oração para a família, a irmã Berenice pede oração para a mãe que está internada na divisa do Paraná. A irmã Palmira pede pela família e a irmã Berenice, né? Foi isso. A Caísa pede oração para toda a família, obrigado, Reni, e a todas as pessoas que estão enfermas. Isaura pede oração para toda a família, o Renivaldo pede oração para toda a família, e aquelas pessoas que estão nos hospitais. Para a irmã Lília, para a Iraides, para a Jacinta e para a irmã Sueli. Oração pela Beatriz que está internada no HC. A Luzia pede oração pelo Celso Luque e por toda a família. Quero incluir aqui, Luzia, o Manuel também, o pai da Mirielle, né? Toda a família também. O irmão Henrique pede oração para toda a sua família, tá? Vou ler os pedidos aqui agora do pessoal online. O Robinson pede, ele agradece a Deus pelo livramento da Laninha, né? Ela engasgou hoje pela primeira vez, ela perdeu o ar e graças a Deus, Deus tomou o controle de nossas mãos. Assumiu o controle e conseguimos fazer a manobra de desengasgar. Aproveitando a agradecer a Deus pela vinda do nosso segundo filho. Livramento de Deus, então, na vida da Laninha, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração. A Maria agradece a Deus, Maria lá do Rio. Cada dia ela pede oração pelo Lucas, para o Senhor mudar o coração dele. Danilo pede oração pela família, pela igreja, pelo pastor, pela Caísa, o Caleb, portas de emprego para todos que estão precisando. Amém. A tia Lia pede oração pela família, a Marilza Oliveira por nossas famílias e todos os doentes, a Janete orar por minha família e a Maria Rodrigues por todos os enfermos. Amém? Eu gostaria de alguém que sentisse no seu coração, pudesse ficar em pé e orar, interceder por essas necessidades, tá? E nós estaremos em concordância também, tá bom? Em desejar... Oi? Oi? Não precisa, só ficar em pé e orar, tá bom? Quem desejar, por favor. Sim, Deus. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh, Deus. Sim, Senhor, Pai, visita. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Oh, Senhor, alcança, Deus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Oh, Espírito Santo, visita, Pai, essas vidas. Sim, Senhor, Deus. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, a Cristo. Amém, Pai. Em nome de Jesus, abra as portas do Senhor. Oh, Deus da provisão. Oh, Deus, envia o recurso, Deus. Envia a fonte necessária. Em nome de Jesus. Aleluias. Sim, Senhor, Deus. Aleluias. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém, Senhor, em nome de Jesus.
Sim, Deus. Amém, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor, ó Deus. Amém, Pai. Aleluias. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, ó Deus. Amém, Pai. Verdade, Deus. Possamos botar em prática, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluias. Verdade, Deus. Levanta, Senhor. Desperta, Deus, com testas de pedra, Senhor, em nome de Jesus. Inflexíveis, obstinados, ó Deus, por pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, ó Deus. Aleluias. Amém, Pai. Aleluias. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, ó Deus. Aleluias. Sim, Senhor, guarda, protege, Senhor, livra de todo mal. Sim, que todos se rendam aos Teus pés, que todos se curvem diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluias. Aleluias. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Aleluias. Sim, Senhor. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoe sua vida. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos. Essa semana, nas nossas lives de oração, às 10 horas, nós contaremos com a participação de alguns irmãos, tá? Então, essa semana provavelmente eu e a Caísa vamos mandar mensagens para alguns para participar conosco na live de oração, tá? Às 10 da noite. Agora em maio, né? Próximo mês é maio, nós vamos dar início àquele projeto que nós tínhamos anunciado em março, né? Homem nota 10 e mulher nota 10, tá? Então, provavelmente será domingo de manhã. Então, um domingo de manhã os homens e no outro domingo de manhã as mulheres, uma vez por mês, tá bom? Então, em maio agora a gente vai retomar esses projetos. Em maio a gente vai tentar pouco a pouco retomar com as programações normais da igreja, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos estender as nossas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, vão em paz, em nome de Jesus.